Você está prestes a mergulhar nos mistérios das profundezas. O que vamos descobrir desta vez é completamente diferente do que você está acostumado a ver nos oceanos. De bestas misteriosas capturadas por câmeras de mergulhadores a estátuas e cidades submersas cuja história vai te deixar completamente fascinado, prepare-se, pois estamos prestes a mergulhar em um lugar que desafia a lógica e a razão para descobrir os 15 vídeos mais assustadores gravados debaixo d'água. Número 1. Tecnologia ou um animal misterioso. A primeira gravação nos leva diretamente às costas dos Estados Unidos, especificamente à cidade de Houston, no Texas, um lugar que geralmente não se destaca muito em termos de descobertas assustadoras, mas em 2008 se tornou o centro das atenções das redes sociais depois que a Shell Oil Company publicou um vídeo assustador. Aparentemente, um veículo operado remotamente foi enviado às profundezas para medir o fundo do mar na área. A câmera conseguiu filmar algo assustador quando o veículo estava a uma profundidade de cerca de 6.100 metros. Ele avistou uma figura estranha, difícil de entender. Alguns viram nela um estranho artefato, enquanto outros observaram uma lula. No entanto, à medida que o veículo se aproximava, o debate terminou e uma questão ainda mais complexa surgiu. Estavam vendo vida alienígena? A figura daquela estranha criatura não parecia pertencer à Terra. Na verdade, nas redes sociais, a maioria dos usuários estava convencida de que era uma forma de vida alienígena enviada para coletar amostras de diferentes elementos do nosso planeta. Outras pessoas sugeriram que poderia ser um polvo ou uma lula, mas nenhuma delas correspondia às características que estavam observando naquela criatura. Era algo simplesmente surpreendente, algo que superava a lógica, e no final se tornou um grande mistério que até hoje continua a surpreender a maioria das pessoas. Número 2. Um ataque repelido. Estamos prestes a descobrir por que mergulhar no oceano requer não apenas nervos de aço, mas reflexos rápidos. No meio de uma gravação em alto mar, este mergulhador estava calmamente explorando a área quando percebeu que estava sendo observado. A poucos metros de distância, ele percebeu a presença de um poderoso tubarão, perfeitamente camuflado com o ambiente, mas não o suficiente para que o mergulhador baixasse a guarda. Por um instante, parecia que nada estranho ia acontecer. Mas então a besta atacou nosso protagonista, pronta para acabar com sua vida. Mas suas manobras ágeis e rápidas conseguiram evitá-lo, ajudado pelas ferramentas que tinha à disposição. O mergulhador conseguiu evitar a poderosa mandíbula desta besta e até conseguiu feri-la gravemente. Graças a isso, ele pôde voltar à superfície e escapar do que provavelmente teria sido uma morte sangrenta. Número 3. Um mistério não resolvido. Às vezes, os vídeos que vêm das profundezas do mar não estão tentando nos provar nada, mas sim ajudar a entender que a realidade do fundo do oceano é muito diferente do que normalmente imaginamos. Um dos vídeos que melhor pode explicar isso foi obtido por um grupo de mergulhadores que fez uma expedição ao Oceano Antártico na década de 1990 e acabou filmando algo que ainda é um tema de discussão hoje. Essas antigas gravações nos mostram uma criatura estranha com um corpo desproporcionalmente grande que não parece se encaixar em nada que já tenha sido registrado por humanos antes. O curioso sobre essa filmagem não é apenas seu conteúdo e a estranha criatura que parece ter sido capturada, mas que após esse encontro, apenas 2 dos 5 mergulhadores que se aventuraram nas profundezas do Ártico naquele dia conseguiram sobreviver. Aqueles que compartilham não buscam convencer ninguém da existência das criaturas misteriosas, mas apenas fazer-nos entender que o fundo do oceano é o lugar onde nossos pesadelos ganham vida e se tornam uma realidade aterrorizante. Número 4. Stonehenge das profundezas. Continuamos com outro vídeo arrepiante das profundezas do Lago Michigan, nos Estados Unidos, porque aqui, em 2007, um professor de arqueologia subaquática da Universidade Northwestern fez uma descoberta realmente peculiar. Enquanto observava o fundo do lago a uma profundidade de cerca de 25 metros, o professor avistou uma série de pedras muito chamativas. Elas estavam todas dispostas de tal forma que, vistas de cima, formavam um círculo perfeito. Ao inspecionar mais de perto,
ele descobriu que cada uma dessas pedras estava perfeitamente espaçada uma da outra, como se alguém as tivesse medido. E como se não bastasse, todas tinham o mesmo tamanho. Análises posteriores desse local revelaram mais pistas sobre a natureza dessa descoberta misteriosa. Foi descoberto que este local tinha 10 mil anos, provavelmente construído por um grupo humano com conhecimento valioso, já que conseguiram medir com precisão a distância e o tamanho de cada uma dessas pedras. Mais tarde, este lugar seria batizado como o Stonehenge subaquático, e como acontece com outras formações do seu estilo, seu propósito permanece desconhecido para os pesquisadores. Número 5. À beira do perigo. Se você se sentir ansioso ou até um pouco assustado ao assistir ao vídeo a seguir, você não está sozinho. Estes são os dois principais objetivos associados às imagens gravadas por este mergulhador, que estava explorando o rio St. Clair quando algo aconteceu que poderia ter custado sua vida. Enquanto ele navegava sem rumo pelas profundezas, uma corrente poderosa sacudiu seu corpo. Antes que pudesse reagir, ele sentiu o peso de um objeto monstruosamente grande se aproximando dele. Certamente não era fruto da sua imaginação. Naquele instante, um cargueiro poderoso estava passando por aquele local. A pressão que exercia fez o mergulhador ter que se agarrar às rochas do oceano para evitar ser arrastado. O verdadeiro perigo estava na cauda do cargueiro, especificamente na sua hélice, que estava a poucos metros de perfurar o corpo deste aventureiro. Sem dúvida, estes foram os segundos mais aterrorizantes que este jovem viveu em sua vida, que poderia ter perdido a vida por estar no lugar errado na hora errada. Número 6. Ataque subaquático. Mudamos de local, mas o perigo não diminui, pois o vídeo assustador a seguir nos conta sobre um momento realmente aterrorizante. Nossa protagonista desta vez é uma mulher solitária que estava praticando mergulho livre em águas canadenses, completamente calma, até que a escuridão lhe mostra que monstros realmente existem. Uma criatura poderosa surge em seu campo de visão e a ataca impiedosamente. A filmagem captura apenas esse breve momento, que mostra que a violência e o sangue foram os protagonistas. Embora o desfecho seja desconhecido, acredita-se que a mulher conseguiu sobreviver graças à ajuda de outros mergulhadores na área, embora não se saiba exatamente o que aconteceu. A única coisa que a câmera conseguiu filmar foi essa cena arrepiante, que nos lembra mais uma vez que as profundezas escondem perigos inesperados. Número 7. Uma água-viva alienígena. O que você está prestes a ver não é apenas um vídeo assustador, mas algo que desafiou a lógica da ciência. A descoberta foi localizada a uma profundidade de 7.126 metros por uma equipe de ecologistas e biólogos marinhos que conseguiu se infiltrar na fossa de Java. A expedição descobriu inúmeras criaturas extraordinárias, mas uma delas eclipsou as outras. Era uma água-viva misteriosa, que foi comparada a uma estranha criatura alienígena por causa de sua forma. À primeira vista, esse ser do abismo marinho parece um balão azulado com uma pequena corda, mas na verdade tem vários tentáculos, e a linha presa ao seu corpo está conectada às profundezas, pois ela a usa como suporte para navegar pela água sem perder a direção. Para muitos, o mais surpreendente de tudo é que essa criatura é capaz de suportar a pressão da área. As análises mostram que ela deve ter uma forma gelatinosa, já que aqui a pressão excede 500 vezes a da superfície. No entanto, o misterioso animal se move calmamente, completamente alheio às leis da lógica e da natureza. Número 8. Cemitério de gnomos. Você já se perguntou o que se encontra nas profundezas dos lagos da Inglaterra? Provavelmente não, mas pode ter certeza de que a resposta vai te surpreender. Não importa a época do ano. Sempre encontrará exatamente a mesma coisa: um enorme cemitério de gnomos. Os gnomos de jardim que você vê nos filmes e desenhos animados foram produzidos no século XIX por empresas de artesanato na Alemanha. Na década de 1960, a Inglaterra estava cheia deles. Cada casa tinha um em seu jardim, e essa tradição parece ter saído um pouco de controle quando foi transferida para o fundo do mar. Em fóruns na internet dedicados ao mergulho, milhares de usuários frequentemente trocam fotos dos gnomos que encontram em suas vidas em lugares como o Lago Wastwater.
um dos mais profundos do país. Existem centenas de gnomos com sorrisos assustadores e rostos felizes que foram bem colocados nos bancos de areia. Ninguém sabe quando essa moda começou ou qual era seu propósito, mas a polícia limpou os lagos inúmeras vezes e não consegue parar o fenômeno. Os entusiastas do mergulho sempre voltam para reconstruir o que foi batizado como o cemitério dos gnomos. Número 9. Esculturas nas profundezas. Imagine mergulhar nas profundezas e encontrar um mundo vivo totalmente diferente. Isso é exatamente o que os mergulhadores que mergulham na costa sudeste do Chipre experimentam. Nessas águas, emerge um verdadeiro museu cheio de obras que recriam a vida na superfície, mas adaptadas às profundezas. No entanto, os mergulhadores que o descobrem acidentalmente sentem um terror profundo, porque este museu oferece uma visão muito peculiar dos seres humanos e suas atividades diárias. Mais de uma pessoa ficou fascinada e potencialmente perturbada pelas atividades dessas obras. E você pode ter certeza de que não há um único lugar em nossos oceanos que ofereça uma visão tão surpreendente da vida marinha como este museu subaquático. Número 10. Comportamento estranho. Não tente encontrar uma explicação para o que você está prestes a ver, porque nem a ciência conseguiu esclarecer o comportamento misterioso dessas enguias marinhas que este mergulhador conseguiu filmar no Mar Vermelho. Por alguma razão estranha, mais de 100 dessas enguias decidiram esconder seus corpos na areia e permanecer ali, quase sem se mover, completamente calmas, aproveitando as profundezas. O vídeo cativou as redes sociais, pois o comportamento atípico é algo que raramente foi registrado na natureza, e os pesquisadores não conseguiram decifrar o que motivou esse comportamento estranho. No entanto, se você tiver alguma teoria, sinta-se à vontade para deixá-la nos comentários. Número 11. Um voo sem destino. Continuamos com as descobertas subaquáticas mais assustadoras, desta vez indo para a Carolina do Norte, onde uma descoberta com sonar feita pelas autoridades locais revelou algo incomum em um dos principais lagos do estado em 2013. Segundo os dados, nas profundezas do Lago Norman estavam os restos de um avião. Isso era realmente estranho, pois nunca houve um incidente aéreo na área e ninguém jamais relatou um incidente explicando como ele foi parar lá. Decididos a ir ao fundo da questão, os investigadores mergulharam no fundo do lago. À medida que prosseguiam, ficou claro que o sonar não havia se enganado. O avião estava lá, inteiro, praticamente sem sinais de um acidente. Isso por si só já era estranho o suficiente. Mas foi ainda mais estranho descobrir que não havia um único corpo morto dentro do avião. O avião estava completamente vazio, ninguém estava nele quando caiu no lago. O caso misterioso imediatamente atraiu a atenção da mídia. Ninguém conseguia entender ou explicar o misterioso avião, mas finalmente uma mulher chamada Barbara Anderson foi à polícia com os documentos necessários para provar que ela era a dona da aeronave. Segundo seu depoimento, ela estava procurando por ele há vários anos, pois o avião era usado em sessões de prática para futuros pilotos. No entanto, os instrutores cometeram o erro de não ativar o mecanismo de travamento da aeronave, e ele acabou no lago, deixando praticamente nenhum rastro e ninguém conseguindo descobrir seu paradeiro. A história acabou sendo extremamente estranha. Ninguém conseguia acreditar completamente na história, mas Bárbara era a proprietária legítima e mais tarde conseguiu recuperar seu avião, embora até hoje todos na cidade ainda pensem que ouviram apenas metade da história. Número 12. Peixe alienígena. Por muito tempo, com certeza você também já ouviu falar sobre as misteriosas criaturas que poderiam estar escondidas nas profundezas dos nossos oceanos. No entanto, o que você está prestes a ver confirma que isso não é mais uma suposição, mas um fato real. A imagem que você vê na tela foi filmada por um veículo subaquático operado remotamente. O equipamento foi lançado no Oceano Índico a uma profundidade de cerca de 1.127 metros, com o objetivo de analisar a fauna marinha que sobrevive nesses abismos escuros. A princípio, não havia nada em comum, mas de repente algo chamou completamente a atenção dos pesquisadores. Era uma criatura marinha realmente estranha, que avançava lentamente pelo oceano, mostrando uma forma difícil de explicar. O animal parecia um verdadeiro enigma alienígena, mas para surpresa de todos, era apenas o começo. Em poucos minutos após aparecer no campo de visão da câmera, a criatura desfez sua forma e adotou um corpo grotesco semelhante ao de uma lula, com estranhas reflexões de cor clara.
A criatura se movia graciosamente e rapidamente, como se tivesse adquirido novas habilidades ao mudar de forma, e se dirigiu para a câmera. Pouco antes de alcançá-la, mudou de ideia e, em questão de segundos, se desintegrou e desapareceu do quadro. Definitivamente, é um caso assustador que até hoje ninguém conseguiu desmentir. As gravações são legítimas e não sofreram nenhuma manipulação, embora continue impossível para os pesquisadores determinar que tipo de criatura é essa, por que tem esse comportamento estranho e, o mais importante, se pertence ao nosso planeta ou se é de fato uma besta do espaço. Número 13. Expedição intrigante. Quando você vai em expedições ao mar profundo, nunca sabe o que pode encontrar. Esta agência marinha japonesa descobriu algo que até hoje permanece tema de controvérsia e grande debate. A expedição foi realizada na costa do Japão, especificamente na Baía de Sagami. Os pesquisadores mergulharam cerca de 10 metros nas profundezas para explorar os corais e o fundo marinho da área. No processo, encontraram algo realmente assustador. As imagens capturadas pela equipe revelaram o que parecia ser uma pequena baleia com algumas anomalias estranhas. A primeira é que ela tem uma cabeça desproporcionalmente grande para o tamanho do corpo. Nela, há 2 olhos brancos e até uma linha fina que parece desenhar um sorriso macabro. Os biólogos que lideravam a expedição ficaram perplexos com a descoberta e só conseguiram filmar o que aconteceu para provar que era real. O vídeo está cheio de peculiaridades para as quais há muito poucas respostas. Ninguém parece entender o que é esse estranho monstro das profundezas ou como sua existência é possível. A única coisa que sabemos com certeza é que ele continua à espreita na Baía, desafiando tudo o que pensamos saber sobre a vida marinha. Número 14. Esqueletos nas profundezas. Outro vídeo que causou grande comoção, não apenas nas redes sociais, mas também na polícia do Colorado, foi descoberto em 2015 por um homem que estava praticando mergulho a 24 metros de profundidade no Lago Colorado, bem onde as fronteiras do Arizona e da Califórnia se cruzam, quando ele encontrou algo incomum. A escuridão marinha estava revelando 2 figuras que pareciam estar ancoradas nas profundezas. À medida que ele se aproximava, sua forma se tornava cada vez mais nítida, até que finalmente ele entendeu o que estava diante de seus olhos. Era o esqueleto de 2 homens que pareciam estar amarrados ao fundo do oceano, como se alguém os tivesse jogado ali presos a um grande peso do qual não poderiam escapar. A cena foi tão aterrorizante que o homem fugiu em completa confusão e contatou as autoridades para resolver o enigma aterrorizante. Oficiais despacharam um mergulhador policial que mergulhou nas profundezas e extraiu uma resposta intrigante. De fato, nas profundezas do lago havia um par de esqueletos, mas após uma inspeção mais detalhada, o oficial descobriu que eles não pertenciam a nenhuma pessoa, mas eram meramente uma exibição. Então, alguma pessoa havia levado os esqueletos para aquele lugar e os deixado lá para causar precisamente o efeito que geraram neste mergulhador amador. No entanto, o fato abriu um mistério intrigante na comunidade. Quem levou esses esqueletos às profundezas? Quais eram seus motivos? Tudo aponta para o fato de que foi uma simples brincadeira. Definitivamente, ninguém gostaria de encontrar algo assim nas profundezas. Número 15. O mistério da cidade. O vídeo a seguir nos leva às costas da China, um lugar que geralmente não ocupa a atenção da maioria das pessoas, mas cujas águas escondem um mistério fascinante que poucos conseguiram filmar. É a antiga cidade de Xi'an, uma cidade fundada pela dinastia Han há mais de 1000 anos que agora está submersa no fundo do mar, consumida pela escuridão a uma profundidade de cerca de 40 metros. Os mergulhadores que se aproximam ficam deslumbrados, pois ninguém consegue entender como essa cidade esplendorosa pode ser esquecida nas profundezas. Na verdade, muitos até a compararam com a cidade perdida de Atlântida, devido ao seu esplendor e poder. E assim concluímos nossa jornada pelos vídeos mais assustadores gravados debaixo d'água. Cada um deles nos lembra dos mistérios e perigos que as profundezas do oceano escondem e nos faz questionar o quanto realmente conhecemos sobre nosso próprio planeta. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Esta imagem, enviada por um inscrito do canal, mostra o que parece ser uma criatura de outro mundo, ou até mesmo uma sereia, mas na verdade trata-se de uma escultura que está localizada em um aquário na Ásia. Bem, mesmo não sendo de um ser vivo, essa imagem é realmente algo assustador.
Agora vou te mostrar algumas criaturas assombrosas que só são encontradas nas profundezas infinitas dos oceanos. Aqui estão 15 criaturas aterrorizantes da Fossa das Marianas que você nunca viu antes. Número 15. Tunicado Predador. Conheça o equivalente subaquático da armadilha de Vênus, o tunicado predador. Se você já viu uma armadilha de Vênus capturando um inseto, não será difícil imaginar como os tunicados predadores capturam suas presas. Essas criaturas vivem ancoradas nas paredes dos cânions e no leito marinho das profundezas oceânicas, predando zooplâncton e outros pequenos animais. Felizmente, ao contrário da maioria das criaturas das profundezas marinhas, os tunicados predadores só crescem até cerca de 13 centímetros de diâmetro, o que significa que estão limitados a se alimentar de pequenos seres marinhos. Observá-los comer suas presas é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Eles simplesmente ficam ali, com suas capuzes semelhantes a bocas abertas, fechando-os imediatamente quando um pobre animal é capturado por eles. Imagine o quão aterrorizante seria se essas criaturas crescessem muito mais. Outra característica curiosa é que são hermafroditas simultâneos, o que significa que podem produzir tanto óvulos quanto espermatozoides. Encontrar um parceiro não é exatamente fácil quando se passa a maior parte da vida ancorado no fundo do mar. Essa adaptação física ajuda-os a se reproduzir em condições difíceis ou quando não há outros tunicados por perto. Número 14. Monstro-galinha sem cabeça. Os pepinos do mar são equinodermos, parentes próximos das estrelas do mar e ouriços do mar. Existem cerca de 1.200 espécies deles pelo mundo, e o monstro-galinha sem cabeça é o mais estranho entre eles. Essa espécie recebeu seu nome bizarro por uma razão. Se você observar um desses pepinos do mar nadando, verá que ele se assemelha a uma galinha sem cabeça, graças às suas barbatanas semelhantes a asas. Eles se parecem com galinhas cruas antes de irem ao forno. Mas não se engane, apesar de seus nomes cômicos, são considerados criaturas marinhas incríveis. Na verdade, suas capas de super-herói, que se abrem enquanto eles navegam pelas águas, renderam-lhes um apelido muito menos embaraçoso, dançarino espanhol. Os pepinos do mar se alimentam apenas de partículas minúsculas, como algas e pequenos animais aquáticos. Assim, o fator surpresa do monstro-galinha sem cabeça se baseia apenas em sua aparência excêntrica. Essas criaturas são únicas entre outros pepinos do mar. Eles não têm a habilidade de nadar para cima, movendo-se principalmente através das correntes. Até agora, essas criaturas impressionantes só foram avistadas algumas vezes ao redor do mundo. Ainda temos muito a descobrir sobre elas e, esperançosamente, veremos mais delas na natureza em breve. Número 13. Lampreia marinha. Existem criaturas por aí que fazem você perceber que a natureza realmente é brutal. Apresentando a lampreia marinha, também conhecida como peixe-vampiro. Esta criatura semelhante a uma enguia não possui mandíbulas ou outras estruturas ósseas. Em vez disso, possui um esqueleto feito de cartilagem, o que a torna única entre outros peixes. Seu corpo estranho não é realmente a coisa mais aterrorizante sobre ela. Sua boca em forma de ventosa é o produto de pesadelos. Basta olhar para isso, e a maneira como esta criatura se alimenta é igualmente aterrorizante. As lampreias marinhas caçam drenando o sangue de suas presas. Primeiro, elas se fixam à presa usando sua boca em forma de ventosa. Depois, usam seus dentes para perfurar a carne de sua pobre vítima. Lentamente, a lampreia marinha corta as escamas do peixe e se enterra ainda mais no corpo da presa usando sua língua afiada. Uma vez segura dentro do corpo da presa, ela secreta uma enzima que impede a coagulação do sangue e bebe o sangue do pobre hospedeiro como uma sanguessuga. As lampreias podem ser encontradas no mar profundo, mas também são conhecidas por serem anádromas, o que significa que podem migrar dos rios para o mar para desovar. Isso causou problemas para muitos pescadores. De fato, desde que as lampreias marinhas surgiram nos grandes lagos, elas foram reconhecidas como parasitas e espécies invasoras que dizimam a população de peixes nativos na água doce que invadem. Até hoje, as lampreias ainda são consideradas o inimigo público número 1 para muitos pescadores, pois uma delas pode facilmente matar cerca de 18 quilos de peixe por ano. Número 12. Polvo-telescópio. O polvo-telescópio é um animal de aparência estranha que vive em profundidades entre 150 e 2.981 metros. Eles podem ser encontrados em várias regiões dos oceanos Pacífico e Índico. Essas criaturas elusivas só foram vistas algumas vezes e, até hoje, ainda estão envoltas em mistério. Assim como o polvo de vidro, o polvo-telescópio é completamente invisível, devido à sua carne transparente e gelatinosa.
Isso significa que mesmo que um raio de luz passe por eles, seus corpos não produzirão sombra. Essa característica física ajuda essas criaturas, que só crescem até cerca de 20 centímetros de comprimento, a escapar de quaisquer predadores que espreitam no abismo. A única parte não transparente de seus corpos é sua glândula digestiva e seus olhos incrivelmente estranhos, que se assemelham a telescópios. Através de seus olhos tubulares alongados que se projetam de suas cabeças, eles obtêm uma ampla visão periférica, o que lhes permite ver tanto presas quanto predadores. Por enquanto, temos conhecimento limitado sobre esta rara espécie, e devido ao seu tamanho e habitat, pode levar anos até que possamos saber mais sobre eles. Número 11. Lula vampira. A lula vampira é uma criatura das profundezas do mar que tem apenas cerca de 30 centímetros de comprimento. Se estivermos falando apenas de tamanho, a lula vampira não é um monstro. No entanto, sua aparência é suficiente para assustar qualquer um. Inicialmente confundida com um polvo por causa de seus braços e falta de tentáculos, a lula vampira se revelou uma estranha combinação de lula e polvo. Esses animais possuem os maiores olhos, proporcionalmente ao corpo, no reino animal. Eles também têm um dos mantos mais ameaçadores, que escondem espinhos afiados por baixo. Acho que não é à toa que a lula vampira é chamada de lula do inferno. Elas podem não ser sugadoras de sangue como sugere seu nome, mas as lulas vampiras podem muito bem ser imortais, sendo relíquias vivas de uma antiga espécie de polvo que remonta a 165 milhões de anos no registro fóssil. Número 10. Peixe pescador. Não posso enfatizar o suficiente porque o peixe pescador é uma das criaturas mais aterrorizantes do oceano. De fato, pessoas que viram essas criaturas encalhadas na praia não querem aprender nada sobre elas devido à sua aparência horrenda. Primeiro, eles parecem criaturas saídas diretamente de um pesadelo, com seus olhos negros e dentes medonhos. A coisa mais horrível sobre o peixe pescador não é sua aparência, mas seus hábitos de alimentação e acasalamento. Essas criaturas são algumas das muitas que tiram vantagem de sua bioluminescência para capturar suas presas. Como um pescador, eles usam a isca presa às suas cabeças para pescar no abismo. Uma vez que a presa se aproxima, eles podem estender a boca para o dobro do tamanho original para acomodar grandes presas. E seu apetite horrível é apenas o começo. Os peixes pescadores grandes que você vê são as fêmeas. Elas são capazes de capturar presas maiores e parecem muito mais intimidadoras. Enquanto isso, os machos são considerados parasitas. Eles são notavelmente menores que as fêmeas e passam suas vidas constantemente à procura de uma parceira. Uma vez que encontram, eles se fixam à fêmea até se fundirem juntos, restando apenas os órgãos reprodutivos do macho. Além disso, uma única fêmea de peixe pescador pode carregar até 6 machos em seu corpo. Número 9. Polvo Dumbo. Vamos dar um tempo das criaturas aterrorizantes do mar profundo e nos encantar com a fofura do polvo Dumbo. De fato, essas criaturas são tão adoráveis que até os pesquisadores não conseguem evitar se derreter por eles. Eles vivem em profundidades extremas de até 4.000 metros, onde usam suas abas semelhantes a orelhas para nadar e se mover. E acredite, assistir essas criaturas se impulsionando com suas abas semelhantes a orelhas do Dumbo é incrivelmente cativante. No entanto, nem todos eles são encantadores de se ver, com alguns parecendo um pouco mais assustadores que os outros. Número 8. Peixe-dragão do mar profundo. Com esse nome você deve estar imaginando uma criatura marinha fofa e semelhante a um dragão, mas sinto em desapontar. O peixe-dragão do mar profundo não se parece em nada com os dragões fictícios que conhecemos. Essas criaturas possuem rostos incrivelmente feios, com olhos vazios e dentes afiados e serrilhados como agulhas. No entanto, ainda há uma razão para serem chamados de dragões. Esses peixes são os únicos que podem gerar e ver luz vermelha. A maioria das criaturas no oceano gera luz azul, porque ela penetra mais profundamente na água. No entanto, ter uma luz vermelha significa que o peixe-dragão do mar profundo pode ver outros peixes enquanto permanece invisível nas profundezas da água a mais de 180 metros. Essas criaturas podem permanecer invisíveis enquanto usam sua habilidade única de detecção de luz para capturar suas presas. Eu diria que eles parecem bem legais com sua bioluminescência, desde que você não os pesque da água. Número 7. Verme Bobbit. Deixe-me fazer uma pergunta. Você já teve o medo irracional de que algo agarre seu pé e o puxe para as profundezas do oceano enquanto nada no meio do mar? Se sua resposta for sim, prepare-se para reviver esse medo, porque vou contar como o verme Bobbit caça sua comida.
O verme bobbit é uma das criaturas mais brutais do mar profundo. À primeira vista, o verme bobbit não parece tão assustador. Quer dizer, ele tem arco-íris em seu corpo e, se você ignorar sua aparência de inseto, até parece aceitável. Mas não se engane. Eunice afroditoas, ou verme bobbit, é uma criatura extremamente perigosa que se enterra no leito do mar, expondo apenas alguns centímetros do seu corpo para emboscar a presa. Ele usa suas 5 antenas para sentir qualquer criatura viva que passe por perto. Uma vez que detecta algo, ele fecha rapidamente a boca ao redor da pobre criatura, o que pode até mesmo parti-la ao meio, mas não é só isso. Após morder com sua boca forte e musculosa, o verme bobbit arrasta sua presa para o seu buraco. A parte mais aterrorizante é que o corpo dessa criatura marinha pode crescer até impressionantes 3 metros de comprimento. Esses caras não deem. Número 6. Peixe dente de sabre. Habitando as profundezas oceânicas entre 488 e 1981 metros está o aterrorizante peixe dente de sabre. Essas pequenas criaturas não se comparam aos gigantes que vagam na Fossa das Marianas, mas a proporção de seus dentes em relação ao tamanho do corpo é insana. Como você acha que ele ganhou esse nome? O peixe dente de sabre possui dentes longos e afiados como agulhas e um prognatismo para completar sua aparência maligna. Este peixe vai lembrá-lo dos igualmente ameaçadores piranhas da Amazônia. Assim como o minúsculo peixe carnívoro de água doce, o peixe dente de sabre é também uma criatura altamente móvel que se alimenta de pequenos animais marinhos, como camarões e lulas. Diferentemente da maioria das criaturas das profundezas do mar que esperam pacientemente para emboscar suas presas, o peixe dente de sabre está sempre pronto e, em vez de esperar, procura ativamente por sua comida. Sua grande cabeça e dentes afiados como agulhas permitem que ele mate e engula sua presa inteira de uma só vez. Eles podem até comer peixes que têm 1/3 do seu tamanho. Mais uma vez, temos sorte que criaturas marinhas vorazes, como o peixe dente de sabre, não cresçam tanto quanto um tubarão. Imagine só se esses pequenos peixes crescessem até 2,5 metros ou mais e se adaptassem às águas rasas. Eles certamente dominariam o oceano. Número 5. Tubarão Frilled. Conhecido como um fóssil vivo, o tubarão Frilled é a criatura pré-histórica mais próxima que vive até os dias de hoje. Esses tubarões existem há cerca de 80 milhões de anos, o que significa que eles estiveram na Terra ao mesmo tempo que os poderosos dinossauros. Esse tubarão recebeu seu nome por causa da fileira de 6 guelras vermelhas que parecem babados ao seu lado. Eu diria que essa criatura é menos aterrorizante que os grandes tubarões brancos, desde que eles não abram suas bocas. Uma vez que o fazem, você provavelmente terá pesadelos com seu terrível conjunto de dentes. Assim como os grandes tubarões brancos, os tubarões Frilled têm 300 dentes, mas os grandes brancos são um pouco mais intimidadores. Geralmente, os tubarões Frilled ficam a mais de 600 metros abaixo da superfície, então raramente os vemos. Na verdade, só ficamos sabendo da existência deles no século XIX, quando um espécime foi capturado na Baía de Tóquio e estudado por um ictiologista alemão. Desde então, vimos apenas alguns espécimes dessas criaturas, e até hoje ainda sabemos pouco sobre eles. E agora é hora do tópico de hoje. O que eles capturaram na Fossa das Marianas chocou o mundo inteiro. Antes de conseguirmos enviar ROVs submersíveis ou robôs para a Fossa das Marianas, as pessoas relataram ocorrências estranhas na área. As criaturas que se escondem nas profundezas da fossa têm assustado muitos, incluindo pesquisadores. Segundo pescadores de águas profundas que viajam pelo Pacífico, houve muitos avistamentos estranhos ao redor da Fossa das Marianas. Alguns pescadores afirmam que viram um estranho brilho vermelho debaixo d'água, que assustou tanto a eles que decidiram deixar a área para outra localização de pesca. Também houve relatos de que essas luzes se intensificaram à medida que se aproximavam dos barcos de pesca, e de repente diminuíram, como se a criatura que produziu a luz tivesse descido de volta ao abismo. Até agora, os cientistas não conseguiram explicar esse fenômeno estranho, mas existem algumas teorias. Quando um veículo operado remotamente submergiu no abismo, capturou algo bastante aterrorizante, o que parece ser um enorme monstro, o mítico deus Cthulhu. Alguns afirmam que a foto era falsa, mas com todos os relatos de sons e sinais estranhos do oceano, não me surpreenderia se tal monstro realmente residisse em nosso oceano. O que você acha? Como sempre, comente abaixo com a hashtag #Tópico do Dia e nos dê sua opinião sobre o que acabamos de mostrar na tela. Dito isso, vamos continuar. Número 4. Lula gigante.
Uma das razões pelas quais não tenho dificuldade em acreditar que existem monstros reais vivendo no abismo é a existência da lula gigante. Eu diria que essas criaturas são mais aterrorizantes que as outras. Quem não teria medo de uma criatura que tem olhos do tamanho de uma bola de basquete? Esta lula não é uma captura comum. A maior lula conhecida é chamada Architeuthis dux. Apesar de ser uma criatura massiva que pode crescer até impressionantes 14 metros de comprimento, esse grandalhão pode ser realmente tímido diante de câmeras. Para referência, imagine uma lula do tamanho de um caminhão semi-reboque. Você pensaria que uma criatura tão enorme não teria problemas em enfrentar qualquer objeto estranho que veja em seu território. Mas, surpreendentemente, elas parecem sempre evitar os ROVs subaquáticos que tentam capturar fotos delas. Até agora, só vimos várias delas algumas vezes. Afinal, elas vivem na parte mais profunda do oceano, com profundidades maiores que 600 metros. Alguns cientistas afirmam que existem outras lulas gigantes por aí que são tão altas quanto um prédio de 4 andares, mas até agora não temos evidências de que realmente existam. De repente, todas as lendas sobre o enorme Kraken fazem sentido. E se as histórias de uma criatura gigante com tentáculos destruindo navios e matando marinheiros no século XVIII realmente se referissem a uma lula gigante? O horror. Número 3. Vermes comedores de ossos. Você já se perguntou o que acontece com os restos esqueléticos de criaturas marinhas gigantes mortas? O que acontece quando uma baleia gigante morre? Sempre que um desses mamíferos marinhos perece, sua carcaça geralmente cai no fundo do oceano, atingindo profundidades maiores que 1000 metros. Lá no abismo, o corpo se decompõe lentamente e fornece alimento para um ecossistema inteiro de criaturas assustadoras das profundezas do mar. Esses vermes são um deles. Conhecidos como devoradores de ossos ou vermes zumbis, essas espécies de Osedax são as que se alimentam de esqueletos de baleias que jazem a quase 3.000 metros sob a água. Houve vezes em que um grande grupo dessas criaturas, semelhantes a plantas, foi avistado devorando um esqueleto, e acredite, vê-los de perto não é uma visão agradável. Como esses vermes são minúsculos e se assemelham a plantas subaquáticas, os pesquisadores encontraram uma maneira de encontrá-los facilmente, atraindo-os com sua refeição favorita. Para estudar esses vermes, cientistas baixam pedaços de ossos de animais, como porcos, perus e vacas, e esperam alguns meses para verificar uma quantidade enorme de Osedax devorando os ossos. Eles não são realmente ameaçadores à primeira vista, a menos que você saiba que se alimentam de matéria em decomposição. E se você gosta de mergulhar, ficará feliz em saber que também pode encontrar esses caras em águas relativamente rasas, com uma profundidade mínima de 9 metros. Quem sabe você pode até já ter encontrado com eles enquanto mergulhava? Número 2. Peixe machado de águas profundas. O peixe machado de águas profundas parece ter vivido todas as coisas ruins da vida. É um peixe de águas profundas que vive em profundidades entre 198 e 914 metros. Essas criaturas têm o corpo profundo e achatado lateralmente, lembrando a forma de um machado, o que lhes valeu o nome. Eles são frequentemente confundidos com seus parentes de água doce, os peixes machado de água doce, mas esses caras são mais fantasmagóricos com seus corpos estranhos, dentes e olhos assustadores. O peixe machado é uma das pequenas criaturas das profundezas do mar que é capaz de bioluminescência. Eles têm órgãos conhecidos como fotóforos ao longo do corpo, que produzem luz por meio de uma reação química. Pense nesses caras como vagalumes subaquáticos. Sua bioluminescência, junto com seus grandes olhos tubulares sensíveis que apontam para cima, os tornam incrivelmente eficientes na busca por alimentos, que incluem crustáceos e peixes minúsculos. Número 1. Enguia pelicano. Estou te dizendo, a enguia pelicano é uma das criaturas mais aterrorizantes do oceano e possui uma das anatomias mais estranhas do reino animal. Elas parecem uma mistura estranha de planta, serpente e pássaro. Suas cabeças e bocas são incrivelmente grandes em comparação com seus corpos finos e longos, o que as faz parecer monstros horríveis. A característica mais notável deste peixe é sua enorme mandíbula inferior em forma de bolsa, que se assemelha à de um pelicano. O apetite da enguia pelicano é adequado à sua boca massiva. Este devorador voraz usa a luz na ponta de sua cauda para atrair a presa para perto de sua boca. Uma vez que um peixe se aproxima demais, ela se lança sobre o pobre peixe e fecha sua boca gigantesca. Esta criatura pode crescer entre 90 centímetros e 1,80 m, e sua presa se limita a criaturas marinhas pequenas e de tamanho médio.
Mas, se por acaso capturarem uma presa grande, seus estômagos são construídos para se esticar e acomodar alimentos maiores. Devido ao seu grande apetite, também são conhecidas como enguias devoradoras. Essa criatura assustaria muita gente se vivesse em águas mais rasas. Felizmente, essas criaturas vivem em profundidades entre 152 e 1.800 e 28 metros. Então não há chance de você encontrá-las enquanto nada no oceano. Essas criaturas são realmente aterrorizantes, mas com o tamanho e a profundidade do oceano, é possível que ainda não tenhamos descoberto a criatura mais estranha de todas. Quem sabe talvez uma criatura tão feroz quanto o megalodon exista lá embaixo, ou até mesmo uma lula colossal. Isso não é assustador? O que você achou dessas criaturas? Comente sobre outras criaturas marinhas profundas que você conhece. Também confira nosso outro conteúdo interessante que está aparecendo na tela agora mesmo, e te vejo no próximo vídeo. Cuide-se, pessoal!